Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num tema super importante para a segurança e para os direitos de quem trabalha no Brasil, a norma regulamentadora 16, a famosa NR16. Isso mesmo. Ela que diz quais atividades e operações são perigosas de verdade. A gente está usando o texto oficial que foi atualizado agora em agosto de 2024. Exato. E a nossa missão aqui é entender direitinho o que faz uma atividade ser classificada assim, por quê e, claro, qual o impacto para quem está lá na linha de frente, né? Incluindo aquela história do adicional no salário. Pois é, a NR16, olha, é uma peça-chave na legislação de segurança e saúde no trabalho. Ela define deveres claros para os empregadores e, o que é crucial, garante direitos para quem enfrenta riscos maiores, né, no dia a dia. E é bom lembrar que ela não é estática, sabe? Ela vem evoluindo. Desde que surgiu lá em 78, já mudou várias vezes para se adaptar como essa última atualização agora de 2024. O foco é sempre proteger o trabalhador. Certo, então vamos começar do começo. O que a NR16 usa, assim, para dizer que uma atividade é perigosa? É algo meio no olho? Não. Na verdade, é bem objetivo. A norma considera perigosas aquelas atividades e operações que estão listadas nos anexos dela. Tá tudo lá. Ah, tá nos anexos. Isso. E a consequência mais direta disso é o direito do trabalhador de receber o adicional de periculosidade. E aquele dito. 30% sobre o salário base. E atenção, não entra gratificação, prêmio, participação nos lucros, nada disso. É sobre o base. Entendi. E se, por acaso, a mesma função também for insalubre? Sabe, aquela que afeta a saúde com o tempo? Pode ganhar os dois, periculosidade e insalubridade. Ótima pergunta. E a resposta é não. Não acumula. O item 16.2.1 da norma deixa isso bem claro. Ah, não pode. Não pode. Se o trabalhador tiver direito aos dois, ele vai ter que escolher um. Geralmente, claro, o que for mais vantajoso financeiramente para ele, né? Faz sentido. Agora, quem bate o martelo? Quem diz se a atividade se encaixa ou não? É a empresa que olha e fala, é perigoso ou não é? Então, a responsabilidade de caracterizar ou até de descaracterizar a periculosidade começa sim com o empregador. Mas não é uma decisão só dele, tipo, eu acho que não é. Precisa de um laudo técnico, um documento formal. Ah, precisa de laudo? Precisa. E tem que ser feito por um profissional específico, ou médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Isso está lá no artigo 195 da CLT. Ok. Mas é importante dizer, isso não tira o poder do Ministério do Trabalho e Emprego de fiscalizar e até fazer suas próprias perícias se achar necessário. A norma chama isso de realização ex officio. Compreendido. Então a base são os anexos. Vamos dar uma olhada no anexo 1, o de explosivos. Que tipo de trabalho com esse material entra na lista de perigoso? Basicamente, qualquer trabalho que envolva um contato direto e, digamos, significativo com explosivos. O quadro 1 desse anexo é bem detalhado. Por exemplo. Vai desde guardar, transportar, até coisas mais críticas, como preparar os cartuchos, né, escorva, carregar para o local da detonação, detonar mesmo, verificar se falhou alguma coisa. Nossa. E até destruir material que ficou velho ou instável. E o manuseio geral, claro. O ponto é, se a pessoa faz essas tarefas, ou mesmo se ela só precisa ficar ali na área de risco enquanto outra pessoa faz, já tem o direito ao adicional. E o que exatamente faz o explosivo ser perigoso para a norma? É só o risco óbvio de explodir? Olha, o item 16.5 da norma foca em dois fatores principais de risco. Um é a instabilidade do próprio material, sabe? Ele pode se degradar quimicamente ou por autocatálise e ficar perigoso sozinho. O outro é a sensibilidade a coisas externas. Calor, muita umidade, faísca, seja elétrica ou de atrito mesmo, fogo, vibração ou até um impacto forte, um choque. Qualquer coisinha dessas pode iniciar a explosão. Fica bem claro o perigo. E como a norma define a tal área de risco, especialmente quando se guarda esse material? É só ficar longe e pronto? Não é tão simples. Esse conceito de área de risco é super importante e não é subjetivo, não.
Depende diretamente da quantidade e do tipo de explosivo que está guardado ali. Ah, depende da quantidade? Exato. Os quadros 2, 3 e 4 do anexo definem distâncias mínimas de segurança. Basicamente, criam faixas de terreno em volta do depósito onde não pode ter gente ou outras coisas. E qual a distância, mais ou menos? Varia muito. Por exemplo, para pólvoras químicas, se você tiver até 4.500 quilos, a faixa de segurança tem que ser de 45 metros. Isso está no quadro 2. Agora, para explosivos de ruptura, a coisa muda bastante. Começa com 45 metros para quantidades bem pequenas, tipo até 23 quilos, mas pode chegar a, olha só, 1.350 metros para mais de 90 toneladas. Isso está no quadro 4. 1.350 metros. Mais de 1 quilômetro de distância segura. É muita coisa. Tem como diminuir essa área? Alguma proteção? Tem sim. Uma condição específica. Se o depósito tiver barreiras físicas de proteção, a norma fala em barricados ou entrincheirados. Aí as distâncias que estão no quadro 4 podem ser cortadas pela metade. Ah, entendi. As barreiras ajudam a conter. Isso. Elas ajudam a segurar os efeitos de uma explosão caso aconteça. E um detalhe prático que a norma exige, está no item 3.e, essa área de risco definida tem que ser delimitada fisicamente. Cerca, muro, alguma coisa para ninguém não autorizado entrar ali. Certo. Saindo um pouco dos explosivos, vamos para algo que talvez seja mais comum no dia a dia de muita gente. Os inflamáveis. Isso está no anexo 2. Muita gente lida com isso, né? Essa parte é bem importante. Que operações com líquidos e gases inflamáveis são consideradas perigosas? Ah, o anexo 2 é bem abrangente mesmo. Cobre praticamente todo o ciclo desses materiais. Produção, transporte, com os detalhes que a gente já fala, processamento, armazenamento de gás liquefeito, de líquidos inflamáveis. Certo. Inclui também operações bem específicas, tipo abastecer avião, carregar e descarregar navio-tanque, vagão-tanque, caminhão-tanque. Até limpar esses tanques, mesmo vazios, entra na conta se não forem desgaseificados direito. E, claro, trabalha o imposto de gasolina nas bombas de abastecimento. Você falou de detalhes no transporte. Eu lembro de alguma coisa sobre limites, tipo pequenas quantidades que não contam como perigosas. Como funciona isso? Exatamente. O item 16.6 da norma diz que, regra geral, transportar inflamável é perigoso. Ponto. Mas aí vem a exceção importante. Transporte em pequenas quantidades. Qual o limite? O limite prático para ficar isento é de 200 litros no total para líquidos inflamáveis e 135 quilos para gases liquefeitos. Se a carga total for menor que isso, a atividade de transporte por si só não é considerada perigosa. Isso ajuda muito em operações menores, né? Com certeza. E uma dúvida clássica. E o combustível que já está no tanque, do veículo, do carro, do caminhão, entra nessa conta dos 200 litros ou 135 quilos? Ótima pergunta. E a norma foi atualizada bem recentemente em agosto de 2024, justamente para deixar isso claro. O item 16.6.1.1 agora diz, com todas as letras, as quantidades de inflamáveis que estão nos tanques de consumo próprio dos veículos. Ah, Seja o tanque original de fábrica, um tanque extra que seja certificado, ou até tanque de máquina, de equipamento que vai junto, de refrigeração da carga. Nada disso entra no cálculo desse limite. ufa, isso é um alívio e tanto. E traz clareza para muita gente, imagino. Com certeza. Foi uma atualização bem importante. E a norma faz diferença entre líquido inflamável e líquido combustível. Tem isso? Sim, tem uma diferença técnica que se baseia no ponto de fulgor, que é basicamente a menor temperatura em que o líquido solta vapor suficiente para pegar fogo se tiver uma faísca, né? Certo. O item 16.7 define líquido combustível como aquele que tem ponto de fulgor entre 60 graus Celsius e 93 graus Celsius. Já os líquidos inflamáveis, que geralmente são mais perigosos, têm ponto de fulgor abaixo de 60 graus. Entendi. E as áreas de risco para inflamáveis? Como são definidas?
São tipo as dos explosivos, com distâncias? São bem definidas também lá no item 3 do anexo 2, mas variam com a situação. Por exemplo, perto de tanques de líquidos inflamáveis, toda a bacia de contenção em volta é área de risco. E imposto de gasolina? Imposto, a regra é um círculo de 7,5 metros de raio, medido a partir da bomba e do ponto onde o carro para abastecer. Se for operação de encher vasilhame com inflamável, tipo galão, se for num lugar aberto, o raio é de 7,5 metros a partir do bico. Se for num lugar fechado, uma sala, por exemplo, a sala inteira é considerada área de risco. Existe alguma isenção para guardar ou manusear, tipo aquela do transporte de pequenas quantidades? Sim, tem sim. Os itens 4.1 e 4.2 são importantes aqui. Não é considerado perigoso manusear, guardar ou transportar líquidos inflamáveis se eles estiverem em embalagens certificadas. Que são? São embalagens que passaram por testes de segurança, sabe? Tem uma norma NBR para isso, a 11.564. E tem limites de quantidade que estão num quadro lá, no anexo, o quadro MIP. Além disso, também não é perigoso manusear, guardar ou transportar recipientes de até 5 litros, desde que estejam lacrados de fábrica. Isso vale mesmo que você tenha um monte deles, desde que siga as outras normas de segurança, claro. Esse quadro I, as embalagens certificadas. Parece meio técnico. A norma ajuda a entender o que é isso? Ajuda, sim. No final do anexo 2 tem um glossário bem útil. Ele explica o que é bombona, embalagem certificada, embalagem combinada, que é uma dentro da outra, embalagem composta e, muito importante, explica os grupos de embalagens, I e 3. Grupos de embalagem. Isso. É uma classificação que vem das normas de transporte de produto perigoso. Basicamente, divide os líquidos inflamáveis pelo nível de risco alto, médio ou baixo, para saber que tipo de embalagem certificada precisa usar. Ok, entendi. Bom, saindo desse mundo de risco químico, físico, vamos para uma coisa bem diferente no anexo 3. O risco de roubo ou violência física. Quem está coberto por essa definição de perigo? Esse anexo é bem específico, é voltado para os profissionais que trabalham com segurança pessoal ou patrimonial. Vigilantes, seguranças... Isso, basicamente 2 grupos. O primeiro são os empregados de empresas de segurança privada ou aqueles que trabalham na segurança interna de uma empresa, o serviço orgânico, desde que a empresa seja autorizada pelo Ministério da Justiça, pela lei lá de 83. Certo. E o segundo grupo? O segundo são empregados contratados direto pela administração pública, governo federal, estadual, municipal, para fazer segurança patrimonial ou pessoal em lugares públicos específicos, tipo estação de metrô, de trem, porto, rodoviária, aeroporto e outros bens públicos. Que atividades desses profissionais são consideradas perigosas por causa desse risco de violência? O quadro no item 3 do anexo lista tudo. Inclui a vigilância patrimonial mesmo, proteger o lugar, segurança em evento, segurança em transporte coletivo, segurança ambiental, tipo fiscal de parque, transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal, para proteger pessoas específicas, e até quem supervisiona esses vigilantes ou faz telemonitoramento, controle de câmera à distância. Entendido. Vamos agora para o anexo 4, energia elétrica. Um risco clássico, né? Mas as regras podem ser um pouco complicadas. Quando trabalhar com eletricidade, dá direito ao adicional. O anexo 4 define algumas situações bem claras. O adicional é devido para quem trabalha em instalação ou equipamento elétrico que esteja energizado em alta tensão. Alta tensão, ok. Também para quem trabalha perto dessas instalações de alta tensão energizadas. Tem critérios de distância e segurança definidos na NR10, que é a norma geral de eletricidade. Outra situação, trabalhar com instalação energizada em baixa tensão, lá no sistema elétrico de consumo SEC, pensa na rede dentro de um prédio, de uma fábrica, mas só se as medidas de proteção coletiva que a NR10 exige não estiverem sendo cumpridas. Ah, então em baixa tensão depende do cumprimento da NR10. Exato. E, por último, cobre quem trabalha no sistema elétrico de potência, o CEP, que é geração, transmissão, distribuição de energia,
ou nas empresas contratadas por ele quando fazem as atividades que estão listadas no quadro 1 do anexo. Cobre bastante coisa mesmo. Mas tem trabalho com eletricidade que não é considerado perigoso pela norma? Tem sim. O item 2 do anexo 4 traz as exclusões. Fica de fora o trabalho em sistema elétrico que foi desenergizado e liberado para trabalhar. Tem todo um procedimento na NR10 para garantir que está seguro, que ninguém vai ligar sem querer. Certo. Também não conta atividade em instalação com extra baixa tensão. É uma tensão muito, muito baixa, geralmente segura ao toque. E aquelas operações bem básicas em baixa tensão, tipo ligar ou desligar um disjuntor, usar um equipamento elétrico normal desde que esteja tudo certo com as normas. E se a pessoa não fica exposta ao risco o tempo todo? Tipo, só em alguns dias ou alguns momentos do dia, como fica o adicional? O item 3 fala disso. Trabalho intermitente é igual à exposição permanente para receber o adicional integral. Ah, então mesmo que seja só de vez em quando. Se for parte da rotina, sim. Se o trabalhador esteve exposto ao risco elétrico em algum momento no mês, de forma que não seja por puro acaso, o adicional é devido inteiro. A única exceção é se a exposição for eventual. A norma define eventual como caso fortuito, algo que acontece esporadicamente fora da rotina normal do trabalho. Entendi. Você mencionou o Sistema Elétrico de Potência, o CEP. Que tipo de trabalho entra aí? O item 4 detalha bastante. No CEP, as atividades perigosas incluem, por exemplo, construir, operar e fazer manutenção de rede elétrica, aérea ou subterrânea, instalar poste, torre, cabo, transformador. Cortar árvore perto da rede energizada, fazer ligação e corte de energia para consumidor, manobrar equipamento em subestação e na rede, fazer teste elétrico, ler medidor de alta tensão, fazer manutenção em usina, subestação, enfim, é muita coisa. O quadro I do anexo mapeia essas atividades e as áreas de risco ligadas a elas, como as próprias estruturas das linhas, os pátios das subestações, salas de controle, galerias subterrâneas. Agora, um ponto que afeta muitas profissões hoje em dia, o anexo 5, sobre motocicletas. Pode não parecer um perigo do mesmo nível de explosivo, né? Mas está lá na norma. Quando usar a moto no trabalho vira perigoso? O critério aqui é bem específico, sabe? O anexo 5 diz que são perigosas as atividades de trabalho que exigem o uso de motocicleta ou motoneta para o deslocamento do trabalhador em vias públicas. Ah, tem que ser em via pública. Isso. O ponto-chave é usar a moto como ferramenta essencial para fazer o trabalho. Pensa no entregador, no mensageiro, mototaxista ou outros profissionais que precisam ficar rodando pela cidade de moto o tempo todo para trabalhar. Imagino que deva ter exceções, né? Para não virar algo muito genérico. Sim, e são exceções bem importantes para entender o limite da norma. O item 2 do anexo 5 lista o que não é perigoso. Primeiro, ir de casa para o trabalho e voltar. O trajeto normal não conta. Ok. Segundo, usar veículos que não precisam de placa ou CNH pela lei. Terceiro, atividades que acontecem só dentro de lugar privado, tipo dentro de uma fábrica gigante ou numa fazenda. E o quarto? O quarto é um ponto que às vezes dá discussão. O uso eventual, de novo, fortuito, fora da rotina, ou o uso habitual, mas por tempo extremamente reduzido. Tempo extremamente reduzido. Isso é quanto tempo? Pois é. A norma não define um número de minutos ou horas. Isso acaba exigindo uma análise caso a caso. Mas a ideia é clara: excluir quem usa moto só por períodos muito curtos ou de vez em quando na jornada de trabalho. Compreensível. Para a gente fechar a análise dos anexos, tem o anexo 5º, que fala de radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Que atividades entram nesse grupo de risco? Olha, o que chama atenção aqui é como é amplo. Esse anexo cobre um monte de atividades diferentes onde tem exposição a esse tipo de radiação, que a gente não vê, mas que pode fazer mal para a saúde, né? Sim. Dá para agrupar em algumas áreas grandes. Primeiro, tudo que mexe com material radioativo. Desde minerar urânio, tório, até o ciclo do combustível nuclear, enriquecer, fabricar, reprocessar.
Produzir radioisótopo para usar em hospital ou indústria, fabricar fonte selada, descontaminar, cuidar de rejeito radioativo. Nossa, é a cadeia toda. Praticamente. Segundo, operar e fazer manutenção em lugar como reator nuclear e acelerador de partícula. Terceiro, operar equipamento que gera radiação. Aparelho de raio-x em hospital, dentista, indústria e irradiador gama, beta ou nêutron, usado para radioterapia, para esterilizar produto, conservar alimento. Muita aplicação. Muita. Quarto, a área de medicina nuclear. Diagnóstico e terapia com radioisótopo, incluindo braquiterapia. E, por último, o trabalho de descomissionamento, que é desmontar, desativar com segurança instalação nuclear, radioativa ou até mina de urânio antiga. É um escopo enorme mesmo. Tem alguma observação importante nesse anexo? Tem, sim, uma nota explicativa que colocaram em 2015. É fundamental. Ela diz que usar equipamento móvel de raio-x para diagnóstico médico, sabe, aquele que levam até o paciente, na UTI, no leito, na emergência? Sei. Então, o uso desse equipamento móvel não classifica automaticamente essas áreas como perigosas por causa deste anexo específico de radiações ionizantes. Ah, interessante. É importante, não quer dizer que não tenha outros riscos ali ou que outras normas não se apliquem. Mas só ter o aparelho móvel ali não garante o adicional de periculosidade por radiação que está previsto neste anexo. Entendi. Então, fazendo um resumo de tudo. A NR16 é tipo um guia dos perigos reconhecidos no trabalho aqui no Brasil. Ela detalha as atividades em anexos, né? E a consequência direta é o direito ao adicional de 30% sobre o salário base para quem está exposto. Exato. E a gente viu como os perigos são variados. Explosivo, inflamável, a violência contra o profissional de segurança, a eletricidade, o uso da moto como ferramenta e as radiações. Exatamente. E vale reforçar a estrutura que a gente comentou. Precisa do laudo técnico, feito por profissional certo, o que põe a responsabilidade inicial na empresa, mas o Ministério do Trabalho pode sempre fiscalizar. Certo. A norma tenta ser bem específica, definindo não só a atividade, mas a área de risco, como a gente viu nas distâncias para explosivo ou os raios para inflamável. E, como você disse no começo, é uma norma viva. Aquela atualização de agosto de 2024 sobre os tanques de combustível mostra bem isso, né? Tentando trazer mais clareza, se adaptar à realidade. Para a gente fechar nossa conversa, fica uma provocação para quem está ouvindo. O mundo do trabalho muda o tempo todo, né? Tecnologia nova, jeito novo de fazer as coisas. Como será que essas definições de perigo, algumas bem antigas, vão precisar mudar para continuar protegendo quem trabalha de forma eficaz, contra riscos novos ou jeitos novos de perigos antigos aparecerem? E complementando essa reflexão, diante dessa complexidade toda que a gente viu, critério detalhado, área de risco, exceção, atualização toda hora, como a gente pode garantir que a NR16 seja aplicada de um jeito justo e igual em todo lugar? Proteger de verdade o trabalhador e, ao mesmo tempo, dar segurança jurídica para a empresa. Continua sendo um desafio enorme, que precisa da atenção de todo mundo envolvido, né, Sam?